todos. És o meu refúgio, tá? Todos. Vamos lá? És o meu refúgio, minha fortaleza. Minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. És o meu abrigo. Agora os homens, és o meu refúgio. És o meu refúgio. Mulheres, és o meu refúgio. Minha fortaleza. Minha fortaleza. Meu socorro eterno. Meu socorro eterno. És o meu abrigo. Todos agora. Quando o mar. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. Confiarei em ti, Senhor. E se a terra? E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Agora as mulheres começam. És o meu refúgio. És o meu refúgio. És o meu refúgio. Minha fortaleza. Minha fortaleza. Meu socorro eterno. Meu socorro eterno. Agora os homens. És o meu refúgio. Bem forte, homens. És o meu refúgio. És o meu refúgio. Minha fortaleza. Minha fortaleza. Meu socorro eterno. Meu socorro eterno. És o meu abrigo. Quando o mar. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Vamos repetir o coro novamente, só a igreja. Quando mais forte, igreja. Se agitar. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém? Amém? Boa tarde, irmãos. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé para nós fazermos a nossa primeira oração. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na sua casa. Queremos te pedir, Senhor, a tua presença neste momento e na vida de cada um de nós aqui presente, Senhor. Também pedimos as suas bênçãos sobre aqueles que não puderam vir. Pai querido, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados dos nossos semelhantes, ó Deus. Nos capacite para isso, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Boa noite. Boa tarde. Ó, os caras tão espertos. Boa tarde. Um feliz final de sábado, né? Quase se encerrando o sábado, mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa perdão? A gente vai trazer aqui duas pessoas. Vem aqui. Ela é uma pessoa ou não? Vamos ver aqui, vai ter mais alguém que eu vou chamar.
Esse cara tava fugindo, né? O Valdomiro Júnior. Vem aqui, cara. Vou perguntar pra eles. Vou perguntar pra eles o que significa perdão. Quem quer falar primeiro? Você é cavaleiro, hein, cara? Perdoar as pessoas. Perdão significa perdoar as pessoas. Então, se eu chegar aqui assim, puxar o seu cabelo e depois eu pedir desculpa pra você, você vai me perdoar? Eu posso puxar a sua orelha, você vai me perdoar também? Ou esse cara aqui, uma saudação já tá pra ele, porque ele sabe perdoar. Pode sentar, cara. Agora é Nicole. Perdoar os irmãos. Perdoar os irmãos. Mas você perdoa o teu irmão quando ele vai lá e judia de você? Não? Cadê ele? Ou é você que judia dele? Então tá, uma saudação JA pra ela. Agora eu quero chamar aqui duas pessoas que eu sei que sabem perdoar, que é uma coisa. A irmã Lourdes tem um coração grande, uma irmã que perdoadora. Vem, irmã Lourdes. A irmã Lourdes, perdoadora. Agora eu quero chamar mais uma pessoa aqui. Vamos ver. O Cláudio, vem aqui, Cláudio. O Cláudio, aquele sorriso bonito. Vem, Cláudio. Então vamos lá, eu vou dar um microfone pra vocês, um pra cada um, pra ninguém brigar aqui. Vai lá. Irmã Lourdes, fala pra gente aí, o que a senhora entende por perdão? Ela pode falar primeiro ou você quer falar você primeiro? Olha lá, esse cara é cavaleiro. Olha lá, uma saudação já tá pro Cláudio, isso aí, Cláudio. Perdoar é esquecer. É esquecer. Esse perdão, assim, eu perdoo, mas todo dia tá lembrando, não é perdão. Perdoar é esquecer. Você, Cláudio, o que você entende por perdão? Quase igual ela disse, eu entendo assim de apagar. Apagar, perdoar. Uma saudação já tá. O povo, vai lá. Então vamos lá. No dicionário, o que fala sobre perdão, Fabrício? Então, perdão, remissão de culpa, dívida ou pena, absolvição, indulto, benevolência e indulgência. Fórmula que exprime um pedido de desculpa, mas na realidade é tudo aquilo que vocês falaram e vocês estão perdoados por tudo que fizeram para mim, tá? Eu só quero expressar isso para vocês. A saudação já tá para vocês, valeu. Perdão. Essa palavra é uma palavra muito difícil. Quando a gente estava decidindo ontem o que falar sobre o título, daí a gente decidiu perdão, o que a gente vai falar sobre perdão? Quem que já perdoou alguém um dia? Dizem que eu mudei um pouco, mas eu não sei. As minhas amigas falam que eu mudei. Alguns anos atrás, eu era uma pessoa muito difícil de perdoar. Se alguém fizesse alguma coisa para mim, por mais que viesse me pedir desculpa, eu até falava, eu te desculpo, mas aquilo ficava dentro de mim. E eu vou contar uma coisinha bem rapidinha para vocês, o que aconteceu na minha vida. Quando você não perdoa alguém, aquilo vai te remoendo. Eu acho que isso é uma forma que vai te matando aos poucos, aquilo. É uma dor muito grande dentro de você. Uns anos atrás, eu namorava o Tiago e eu tive uma briga muito feia com meu pai. Eu comprei uma briga do meu pai, né? E eu fiquei braba com ele. Fiquei por 6 meses braba. Ele entrava dentro de casa, se ele entrasse na sala eu saía, se ele entrasse no quarto eu saía, onde ele estivesse eu saía. A gente não se falava. E meu pai vem de uma família muito dura, assim, sabe? Difícil de perdoar. E isso já vem acontecendo dele com o pai, dele com o irmão. E eu estava vendo aquilo se repetir comigo também, né? E você, quando tem uma coisa genética dentro de você, se você não decidir que você tem que mudar, você não muda. Você tem que decidir que você tem que ser diferente. E eu fiquei naquela situação que eu não queria perdoar meu pai. A briga aconteceu, mas dentro de mim eu sabia que quem foi o culpado de tudo aquilo era o meu pai. Só que meu pai, ele não é cristão. E eu era cristã e estava com aquilo dentro de mim. E teve uma semana de oração aqui nessa igreja.
que o pastor Sidney fez, e ele falou muito sobre a família. Em um dos cultos dele, ele contou uma experiência, que ele foi fazer um velório de um senhor, onde tinha uma menina chorando muito. Ela chorava muito assim. E esse senhor, ele cuidava da igreja. Ele foi subir no forro da igreja, o forro desabou e ele acabou morrendo. E aquela menina chorava, e ele perguntou para um parente daquela pessoa e falou, por que essa moça tanto chora? Quem ela é? Falou, ela era a filha dele. Ela falou, nossa, mas ela não tá consolada, né, pela morte do pai. Ele falou, não tá mesmo, porque durante 15 anos ela e o pai estavam brigados. E no dia que ela decidiu pedir perdão pro pai, ele estava morto. E aquilo eu senti que foi uma facada para mim. E naquela mesma noite eu cheguei em casa, sentei no sofá, meu pai estava assistindo, e falei, pai, eu preciso falar com o senhor. Ele com aquela cara de bravo, meu pai tem uma cara de bravo, barbuda, assim, sabe? E eu sentei e falei, eu quero falar com o senhor, eu quero vir te pedir perdão pelo que eu te fiz. Eu sei que eu tive culpa do que aconteceu, ele olhou para mim, teve culpa mesmo. Então eu quero te pedir perdão pelo que eu te fiz, eu nunca te falei, hoje estou te falando que eu te amo, eu não quero perder minha salvação porque eu não vim te pedir perdão. Então, a palavra perdão é muito importante na vida da gente. Porque se acontece alguma coisa e a gente não vai para a pessoa, por mais que você não esteja errado, por mais que você não tenha culpa do que aconteceu, se você não der o braço a torcer, você vai ficar com aquilo dentro de você e aos poucos vai te matando. E eu tenho certeza, depois daquela briga que eu tive com meu pai, ele mudou, eu posso dizer, 100%. Porque ele era um pai duro, ele era um pai brabo, não era um pai de carinho. Hoje ele mudou. Hoje ele conversa, ele brinca com os netos. Ele é diferente. Eu acho que a palavra perdão que eu fui falar para ele ajudou ele a melhorar. Era isso que eu queria contar para vocês. Boa tarde. Vamos para o nosso concurso bíblico. Hoje nós vamos fazer uma corrida bíblica. Eu preciso de 5 duplas com uma Bíblia cada dupla, por favor. Tem brinde aqui. Vamos, povo. É bem facinho. Na verdade, a dupla vencedora é que vai levar o brinde, né? Mas tem aqui para escolher. Isso. Adultos, por favor, podem ficar aqui, ó, enfileiradinhos aqui. Venham, meninas. Podem vir. Pode ir mais para lá um pouquinho, por favor. Zilda vai vir? Mais uma dupla precisa. Não, pode ficar. Se mais alguém quiser vir, não tem problema. Mais alguma dupla aí? Não? Só esses corajosos? Então é assim, ó. Eu vou falar... Primeiro vocês têm que decidir quem que vai procurar o verso na Bíblia. Um vai procurar e o outro vai ler. Decidam aí. Certo? Então, eu falo a passagem, quem vai ler não pode procurar. Só pode olhar, não pode falar nada. Então, um procura, passa para o outro e o outro lê. Todos os versículos que nós vamos procurar na Bíblia hoje vão falar a respeito do perdão, tá? Então, vamos lá. Primeira passagem. Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, 5. E compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Muito bem. Alguém marca, por favor, os pontos que eu esqueci de avisar antes. Não, ela já estava começando na hora que você falou, achou. Ó, não precisa falar, achei. Já começa a ler de uma vez, porque eu vou ouvir a voz de quem começou a ler. Fecha a Bíblia. Vamos lá.
Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Pode ler. O primeiro lá, ó. Pode ler você. Muito bem, viu? 3 duplas. Uma achou e quase foi, a outra levantou a mão e ele começou a ler primeiro. Então, ponto para eles lá. Achou, já começa a ler. Bíblia fechada. Próxima passagem, 1 Reis 8:30. 1 Reis 8:30. Muito bem, ponto aqui para a dupla da Paola. Se alguém quiser da dupla e quer trocar, o outro procura? Ou tá bem assim? Já trocaram? Então tá bom. Por conta eles fazem negócio, eu nem vejo. Próxima passagem. Marcos 11, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. O próximo também, 26 também. Muito bem, ponto lá para outra dupla. Bíblia fechada? Facinho esse. Salmo 130, versículo 4. Salmo 130, 4. Nesta hora, perdão, para que te temam agora. Muito bem, já tinha achado, era 130, versículo 4. Vamos lá. Lucas 17, 3 e 4. Lucas 17, 3 e 4. Muito bem. Tá disputado o negócio. Bíblia fechada? Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Do meio para frente lá do Novo Testamento. 3:13. Ela começou primeiro. Perdoe a vós mutuamente, caso alguém tenha motivos de queixa contra o ou sim também. Perdoai vós. Não? Acima do Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Muito bem. Família tá acirrando aqui a disputa. Foi Colossenses, né, que vocês leram. Vamos lá, final do Novo Testamento. 1 João 1:9. 1 João 1:9. Primeira. Não é João lá do começo do Novo Testamento, é lá no finalzinho. 1 João 9. Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem. Isaías 55:7. Isaías 55:7. Os teus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá
dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Muito bem. Tem empate aí? Não? Vou mais uma, daí a gente confere o placar, tá bom? Tem uma chance de empatar ainda. Vamos lá. Bem fácil. Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue na nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Muito bem. E aí? Agora empatou? Então vamos deixar só as duplas que empataram. Pera, então é o Nicolas e o Eduardo e a Paola e a Tainá? Muito obrigada pela participação dos outros. Vamos para a última passagem aqui então. Vou dar uma facinha. Lucas 1, 76 e 77. Lucas 1, 76 e 77. Olha, esquerda a página. Lucas 1, 76 e 77. Porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Amém. Muito bem. Obrigada, meninos. Vocês podem escolher ali uma lembrancinha. Obrigada pela participação. Eu acho que eles deram uma chance. Um exemplo, os nossos juvenis estão de parabéns. Uma para cada, meninas. Podem, cada uma escolhe uma. Pode escolher uma. Obrigada pela participação, que a gente possa continuar estudando a Bíblia para usar naquelas horas que nós precisarmos. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir um teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu me deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção.
Deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quero ser teu, meu Jesus. Amém. Vocês conhecem a cobra jararaca? Quem conhece cobra jararaca? Uma cobra venenosa. É, né? Tinha dois irmãozinhos vindo da igreja, indo embora, né? Pelo caminho, assim, sabe? E aí... Não era adventista, não, hein? Uma outra igreja que não posso falar. Indo pelo caminho embora, saiu da igreja, tudo contente, não sei o quê. Daqui a pouco, no caminho, uma jararaca. Uma cobra, enfim. E os caras começaram a discutir. Mataram uma cobra, um falava que era jararaca, o outro falava que era urutu, não sei o quê. E começou mal a quebra-pau entre os dois. É jararaca! O outro falou, não é jararaca. E os irmãos brigaram ali. Brigaram e saiu um pro lado, outro pro outro. E o tempo foi passando. E aí, passa 1 mês, 2 meses, chega a Santa Ceia, não tomaram Santa Ceia. E foi passando o tempo e chegou o tempo da outra Santa Ceia. Aí o irmão chega pro outro e fala assim, irmão, me desculpe daquele dia, né? A gente me encrencou, a gente brigou por causa da cobra lá. E aí o outro irmão falou bem assim, ó, tá perdoado, irmão, mas que era jararaca, era. Entenderam? Mas que era jararaca, era. Mãe ama os seus filhos. Daí quando parece alguém querer catar teu filho, você quer matar, né? Vai quando você bate o olho no cara que você não gosta de jeito nenhum. Tinha um cara aqui que odiava ele de morte. Eu falei pro meu marido, vamos passar com o carro em cima dele. Você topa? Ele falou, topo. Eu falei assim, se eles vão se largar, nós vamos passar com o carro por cima dele. Eu falei pra ele, se você não largar da Sueli, eu vou passar com o carro por cima de você. E olha, eu tô falando, e quando eu faço minha promessa, eu cumpro, hein? Daí tudo bem, fiquei a Sueli chorando. Ai, eu olhava pra Sueli e a Sueli chorando. Eu falei, mas que inferno, o que tem esse cara que a Sueli não para de chorar? Daí ele ficou naquela. Eu não aceitava ele e a Sueli, né, grudando mais ainda com ele. Daí eu falei, alguma coisa tem que fazer, eu perco a filha ou ganho um gerro, não sei o que eu faço. Daí o dia que eu falei, escuta só, o dia que eu falei assim, eu vou passar com o carro por cima de você, e o Gamelão falou, você topa, Gamelão? O Gamelão falou, topo. Falei, você não largar dele, Sueli? Eu achei que eu falei, ela vai para outra igreja. Eu falei, Sueli, você não vai largar dele. Sei que você não vai na igreja lá, vai namorar escondido, vai para outra igreja, mas eu vou atrás. Eu e o Gamelão, nós vamos te caçar. Só que eu falei isso, né? Daí vim para a igreja no sábado. Daí eu vi o Júnior entrando na igreja, de porta dentro. Aquilo me deu uma coisa ruim, né? No meu coração. Eu senti muito mal. Eu falei assim, caramba, mas que espécie de cristão, que espécie de Deus que eu venho buscar, né? Que eu fico falando de matar. Claro que eu mataria mesmo naquela hora, eu mataria mesmo. Juro, eu estava com ódio dele fazer qualquer coisa. Daí eu parei, pensei, falei assim, mas eu vim buscar Deus, buscar amor, né? Buscar o amor de Deus, proteção para minha família, agora eu quero matar o cara. Daí ele entrou, daí quando ele me viu, ele desceu lá embaixo para beber água. Daí eu fui atrás dele. Daí eu falei, ô Júnior, ó, para aí. Falei assim pra ele, para aí, quero falar com você. Daí ele parou. Daí eu falei assim, ó Júnior, eu quero pedir desculpa, te pedir perdão pelo que eu falei com você aquele dia.
Ele falou, tá certo, dona Inácia. Se eu fosse mãe, eu faria a mesma coisa que a senhora fez, que a senhora falou. Falei assim, então você me perdoa? Eu sei que eu, como cristão, eu fiz errado, não deveria ter feito isso, né? Fala essas coisas, a gente fala na hora da raiva. Daí ele falou assim, não, tudo bem, a senhora está certa, a senhora, como mãe, a senhora está certa. Falei, isso não quer dizer que se você fazer ela sofrer, eu não passo o carro por cima de você. Tá de pé, ainda tá de pé. Mas eu perdoei hoje ele é o gerro do coração lá em casa, a gente ama ele deu a volta por cima, né? Então quer dizer... Fazia. O Gamel faz tudo aquilo que eu quero. Se eu falar faça, ele passa. Então ele estava ferrado. Mas como Deus é amor, Deus é misericórdia. Então esse é sobre o perdão. Eu não sei se ele perdoou, não, mas que ele vai lá em casa, faz coisinha boa para ele. Ele perdoou sim. Então esse é meu testemunho. Mas que eu fiquei um bom tempo andando, olhando para trás, eu fiquei. E eu me lembro que eu cheguei para a Sueli e falei, tua mãe vai passar com o carro em cima de mim, ela dirige? Eu falei, ela, não, mas o pai dirige. E o pai faz tudo que ela quer, faz tudo à vontade dela. Então deu medo. Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Né? E toda mãe quer o melhor para o filho. E eu falei para ela, e sempre falei que meu papel era fazer a Sueli feliz. Ela e o Agamenon ia ficar contente com a felicidade da filha. Se estou fazendo a Sueli feliz ou não, mas me dou bem hoje em dia com eles. Abram a Bíblia de vocês no livro de Salmos, capítulo 90. Salmos 90, versículo 10. Diz bem assim: os anos de vossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Agora abram a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, no versículo 27. Diz bem assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Complica um pouco a situação, porque o salmista diz que a vida é 70, 80, ou quase 90, igual o irmão Daniel. Mas depois que passa dos 70, é só cansaço. Já vai no médico com mais frequência, né, irmão Daniel? Já não caminha tão depressa. Aí vem Paulo, né, para tentar animar o camarada e diz bem assim, olha, você só morre uma vez. Davi diz que tua vida é curta e você vai morrer. Paulo diz que vai morrer. É para desanimar o camarada. Mas o interessante é que durante esses 70, 80, 18 anos, 10 anos, existe um intervalo. E esse intervalo você encontra com pessoas que fazem parte do seu círculo familiar, encontra com pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades, e muitas vezes as pessoas não correspondem àquilo que nós queremos. As pessoas falam algo que nos desanima, muitas vezes nos magoa, muitas vezes nos entristece muito. E eu lembro do meu pai. Meu pai, ele brigou com o meu irmão mais velho. E eu era criança na época. Não vou dizer que eu era moleque, porque moleque eu sou até hoje, mas eu era criança na época. E até onde eu me lembro, o pai não estava certo. A linha de raciocínio dele, as atitudes dele não estava certo. Mas meu irmão estava certo. Mas o pai sempre tem razão. Meu irmão perdeu a razão quando respondeu ao meu pai. E eles brigaram.
E meu irmão já era casado, não muito tempo de casado, tinha 8 dias de casado, e ele casou e foi passar a lua de mel na casa do pai, porque moravam longe um do outro. Um conselho, não façam isso, né? E eles brigaram e nunca mais se falaram. E ficou um clima chato, porque veio os filhos do meu irmão, veio os netos, e meu pai nunca procurou nem os netos. Meu irmão morava numa cidade distante da nossa, meu pai nunca procurou. Eu fiquei adolescente, visitei meu irmão algumas vezes, pois passei a ser independente, visitava com mais frequência, e nem meu irmão perguntava do meu pai, nem meu pai perguntava do meu irmão. E assim foi durante 23 anos. Ninguém pedia perdão para ninguém. Um dia meu pai estava em casa, meu pai recebeu uma ligação, e nessa ligação o rapaz perguntou para ele se ele conhecia, né? Usou o nome do meu pai, né? O senhor conhece Neudir, assim, assim. O pai falou, olha, sou eu. Mas é o Neudir... É o Júnior? Não. É o Neudir pai. Ah, então sou eu. Aí ele falou, sabe quem está falando? Meu pai falou, não faço ideia. Quem está falando é o Marcos Rogério. Meu pai, que Marcos Rogério? Teu filho mais velho. E eu queria ver o senhor. Meu pai falou, olha, eu moro no mesmo endereço há 10 anos, só você vir aqui. Não, mas eu não posso ir aí, eu preciso que o senhor venha até mim. E daí deu um endereço para o pai, e eu e o Sueli chegamos em casa, o pai foi lá em casa e falou, ó, teu irmão ligou e deu esse endereço, disse que quer falar comigo, mas ele está errado, ele tem que me procurar. E deu o endereço. Eu olhei o endereço e falei, pai, aqui é Balneário Camboriú. Mas ele não mora em Campo Mourão? Eu falei, esse endereço é de Balneário Camboriú. Digitei no GPS. Falei, olha, então domingo a gente vamos lá. Isso era no meio de semana. E chegamos. Quando nós chegamos no endereço, era um hospital. O endereço era de um hospital. E falei, ele ainda, além de tudo, ainda erra o endereço. Eu falei, não, mas tá aqui, né? Vamos, entrei, perguntei, deduzi que ele devia estar lá internado, o pai nunca... E ele estava internado. Ele tinha sofrido um acidente, ele foi trocar uma telha da casa do vizinho e caiu quase 5 metros de altura, e ele caiu de cabeça. Já não era muito certo, aí terminou de judiar. E ficou na UTI um tempo. Quando saiu da UTI, a primeira coisa que ele quis foi procurar o pai. A primeira coisa que ele quis foi procurar o pai, porque ele achou que ele ia morrer. E aí o pai chegou, deixamos o pai com ele no quarto, ficou quase 1 hora lá. E meu irmão pediu perdão pro meu pai. E meu pai, acho que era parente do pai do Thaís, porque falou, você estava errado mesmo. E meu pai saiu, disse que perdoava ele, saiu numa boa e veio. Nós estávamos chegando em Curitiba, tinha passado Garuva, poucos quilômetros de Garuva. Meu pai falou, preciso voltar. Eu falei, o senhor esqueceu alguma coisa? Não, eu preciso voltar. Eu falei, pai, não dá, amanhã tem que trabalhar, não tem como. Não, mas eu preciso voltar. Eu falei, então faz assim, eu levo o senhor até Garuva, o senhor pega um ônibus e volta para lá. Ele deu o endereço da casa dele, o senhor vai lá na casa dele e fica lá com os netos. E o pai não conhecia os netos ainda. E foi. E o pai pegou o ônibus, tudo. Meu pai, ele não aguentou o remorso de ter sido frio com o filho. E achou que ia ser a última vez que ele ia ver o filho. E ele ficou 1 semana lá, ficou junto com os netos, sendo que o neto caçula, digamos assim, estava com 20 anos. E ele ficou junto com os netos, meu irmão saiu do hospital e tal. Resumindo, hoje os dois se encontram com frequência, meu irmão vem com frequência para cá, o pai vai com frequência para lá, né? E é até meio estranho, porque os dois são idênticos visualmente falando, os dois são muito parecidos, e
E fica assim, você fala, nossa, que bonito, né? Os pais são unidos. Mas passou um tempo. E esse tempo que passou, meu pai não pôde acompanhar fases importantes da vida do meu irmão. Sucessos na carreira, sucessos na família. Não pôde acompanhar os netos, né? Agora um está se casando agora, se casa agora mês que vem. E ele não pôde acompanhar por causa de uma pequena rixa. E a Bíblia, ela nos traz dezenas, centenas de versos para que nós viemos perdoar o nosso irmão. Em Salmos 51, verso 1, Davi, depois de uma atitude insana, digamos assim, depois de um erro, depois de pagar as consequências do erro, ele numa vala, ele escreve esse salmo após fazer a oração para Deus, dizendo bem assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Irmãos, devemos nos lembrar que nós cometemos erro a todo instante. E assim como nós queremos ser perdoados por Deus, devemos perdoar o próximo. O perdão, ele faz bem para a alma. Ele revigora, ele traz paz, ele traz saúde. Não há nada tão bonito quanto o perdão. Não há nada tão especial. Não há nada mais importante do que sentir-se perdoado, perdoado por Deus. Se Deus, em sua infinita misericórdia, se Deus com sua grandeza toda... Eu estava vendo uma matéria essa semana, só para a gente encerrarmos. Eu estava vendo uma matéria essa semana que dizia o seguinte, que dizia bem assim, os cientistas não estão falando mais universo, agora é multiverso. Porque começaram a contar as galáxias e descobriram que não tem mais uma galáxia como eles acreditavam, um universo como eles acreditavam, são milhares. Milhares. Aí nós sabemos que há milhares de galáxias, milhares de estrelas, milhares de planetas. E no planeta Terra existe milhões e milhões de pessoas. E daí vamos analisar. Nós moramos em Curitiba, né? A grande Curitiba com 2,5 milhões de habitantes, que pertence ao Brasil com quase 200 milhões de habitantes, que pertence à América Latina, que pertence ao planeta Terra com 8 bilhões de pessoas, que pertence a uma galáxia com mais 200 milhões de galáxias, no meio de milhares de universo. E Deus ainda olha para você e fala: olha, eu não me esqueço de você. Nós não somos nada para não perdoar os nossos irmãos. Eu quero que vocês saiam com esse pensamento, que assim como Deus nos perdoa, devemos perdoar o nosso próximo. Assim como Deus é benigno com nós, devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Em Mateus 7,2 diz assim: porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos, hão de medir-vos. Para encerrarmos, vamos nos colocar de pé e cantar o hino, acho que é 499, deixa eu só ver. Não me esqueci de ti. Vamos nos colocar de pé, cantar o hino 499 do nosso inário. Destruírem tua fé,
te fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Vamos orar? Santo e querido Deus, gratos somos porque o Senhor jamais esquece de nós. Agradecemos, bondoso Deus, pelo maravilhoso sábado que o Senhor nos deu. E agradecemos, bondoso Deus, por mais uma semana que se inicia. Que o Senhor possa nos acompanhar pelo percorrer dessa semana. Que esse dia que é desconhecido para nós, que essa semana que é desconhecida para nós, bondoso Deus, possamos ter um encontro diário contigo. Que nós possamos, bondoso Deus, perdoar aqueles que nos ofendem. Que nós possamos, bondoso Deus, ser perdoado por Ti. Que nós possamos buscar mais estudar a Tua palavra, buscar mais estar nas Tuas programações. Santo querido Deus, abençoe cada família aqui representada. Abençoe os enfermos dessa igreja. Nos leva para os nossos lares. É o que pedimos não por mérito em nós, mas pelo doce nome Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê uma boa semana à pessoa que está ao teu lado.